Pessoas que tiveram a vida transformada por Deus. Verdadeiras histórias de conversão rumo à vida. É isso que você encontra aqui no programa 180 Graus, o Ponto da Virada, que começa agora. Quando sentimos o toque de Deus na vida, uma mudança acontece. Surge à nossa frente possibilidades de felicidade plena. O toque de Deus restaura, renova, refaz. Hoje conheceremos uma pessoa que experimentou essa graça maravilhosa. Ela vai nos contar sobre essa mudança de 180 graus que lhe trouxe paz. O que uma mulher precisa para ser feliz? Beleza? Dinheiro? Ser modelo? Viajar o mundo? Morar em Paris? Ter um bonitão do lado? Bom, Flávia Marquese Mendes conseguiu tudo isso e pode afirmar com autoridade: felicidade mesmo, só com Jesus Cristo. Ela tem certeza de que, desde pequena, Deus a estava preparando para conhecer a verdadeira felicidade. A história de sua conversão daria um grande livro, com alguns capítulos de terror, outros de comédia, drama, mas com certeza um final feliz, onde ela e o esposo estariam para sempre juntos com Jesus no céu. A verdade é que Deus cuidou dela de maneira quase palpável e ela é capaz de vê-lo agindo a todo momento em sua história. Depois de tudo o que passou, ela se diz mimada por Deus e classifica Jesus Cristo como seu herói e melhor amigo. Os detalhes dessa história de transformação de 180 graus, nós vamos saber agora com a nossa convidada, a Flávia, está aqui com a gente. Muito obrigada por que você veio. É um prazer muito grande. Para mim, pessoalmente, ter uma beleza dessa assim na minha frente. Chega a ser intimidador. Imagina. Flávia, já que a gente sempre começa falando de infância, eu vou começar assim com uma perguntinha um pouquinho diferente. Quando você descobriu que você tinha uma beleza assim, acima da média? Na verdade, quando eu era bem pequena, eu sempre fui muito moleque, assim, né? Sempre tinha muitos amigos meninos, subia em árvore, era muito moleque, muito desajeitada. Aí minha mãe resolveu me botar num curso de modelo, para ver se eu alinhava um pouquinho. Eu ficava mais menininha. E foi aí que acabaram descobrindo, chamaram para fazer concurso, comecei... Com quantos anos você começou? Isso quando eu comecei em Vitória, eu morava em Vitória, né, na época. Eu tinha 14 anos, mas eu comecei, quando eu fui para São Paulo, eu tinha 15. A minha primeira viagem, que foi para o Japão, foi com 15 anos, com a minha mãe. Uau! Que coisa, um sonho que muita brasileira tem, né? Que muita mocinha tem. Para você, se realizou. Você tinha já o sonho de ser modelo quando era criança? Não, até esse ponto não. Depois que eu entrei, você acaba se envolvendo, né? Conhecendo tudo, aí você se encanta. Você quer ser famosa, você conhece os famosos, né? Todos os modelos que estão no meio, então você almeja ali, né? Mas até então não, até então eu queria brincar mesmo e não me importava tanto. O que é esse mundo, né, de ser modelo internacional? O que você descobriu desse mundo? Nossa, muita coisa boa e não, mas assim, com saldo positivo, né? Graças a Deus. Então, eu descobri muita cultura, porque você acaba viajando muito, conhecendo muita coisa, mas você fica numa bolha separada do mundo, né? A gente diz que tem um mundo fashion, que é um mundo completamente separado de tudo. Então, você vive num mundo fora da realidade. Então, a gente vivia realmente no mundo fora da realidade que eu vivia, né? Tudo é só beleza, é muitos elogios, é dinheiro fácil, festas, glamour, tudo você imaginar, então... Esse é um mundo separado mesmo, foi uma fase que eu vivi num outro mundo. Imagino. Flávia, qual foi a abrangência do seu trabalho? Eu fiquei, né, muito tempo viajando, então eu viajei Japão, a princípio Japão, né, que as meninas sempre começam, eu fui para Nova York, fui para Paris, fui para Londres, fui para muitos lugares, mas a minha base
foi em Paris. Eu morei mesmo em Paris a maior parte do meu tempo e eu trabalhava mais na Europa, né? Uhum. Quando você era criança ainda e até essa fase de morar em Paris, por exemplo, qual era a sua noção de Deus? Que base espiritual você tinha? Pois é, eu nasci num lar católico, muito católico. Eu fiz tudo, batizei, fiz primeira comunhão, minha mãe era diretora de catequese. Então, a minha base de Deus foi sempre... A gente tinha muito essa imagem de ter sempre a fazer ao próximo, né? A gente tinha muito isso, minha mãe sempre ensinou isso, se alguém batesse na porta pedindo prato de comida, você não pode negar, mesmo você tem que tirar o seu, porque você está fazendo para Deus, né? Então, para mim, era fazer as boas obras, se eu estivesse fazendo boas obras, eu estaria salva. Que curioso, interessante. Não tinha, essa era a minha visão, né? Interessante. E quando você mudou, por exemplo, quando você estabeleceu mesmo sua casa em Paris, essa constância de querer agradar a Deus, de ir à igreja, isso continuou? No começo eu procurei, assim, né, e as igrejas, principalmente quando eu morei na Itália, lá é muito forte, né, o catolicismo, mas aos poucos, assim, você não... Antes eu ia com a família, né, era diferente, tinha os amigos na igreja, aí ali eu fui um pouco me afastando, eu ia às vezes ao domingo, quando precisava, de aquela coisa, né, um Deus quando a gente precisa, a gente vai, tá com probleminha, Entendi. a gente vai... E ficava assim, né? Mas eu procurava, assim, para mim eu era uma pessoa muito boa, acima de tudo eu era uma pessoa boa, eu não fazia mal a ninguém, então eu estava salva, eu não tinha problemas com isso, eu era orgulhosa, né? Eu achava que para mim tudo Quando era você bom. olha para você nessa época, por exemplo, em que você morava em Paris, por que você diria que seria difícil para você se batizar numa igreja protestante tradicional, como o caso da Igreja Adventista? O orgulho, né? Eu acho que era muito orgulho. Eu vou começar a chorar. Eu vejo assim, só o orgulho, eu estava falando isso hoje com meu marido vindo para cá. O orgulho só é quebrado com amor, né? E para você entender o amor de Jesus por nós, quebra qualquer um, né? Então, para mim, foi o amor, assim, de Deus que foi me entender esse orgulho, assim, eu era muito orgulhosa, né? Eu me achava que eu tinha tudo, eu era muito boa, eu era boa em tudo, na minha profissão, me dava bem, me achava maravilhosa, sempre pessoas elogiando de todos os lados. Então, eu acho que para quebrar esse orgulho foi... Essa era uma grande dificuldade naquela época, Era uma grande né? dificuldade. O que aconteceu? Bom, pela experiência que a gente vem vendo aqui no programa, a gente percebe que Deus vai trabalhando aos pouquinhos. Com algumas pessoas ele trabalha de uma vez, assim. Mas com você, no caso, quais foram as somatórias que fizeram com que você tivesse uma experiência forte com Deus? Pois é, para mim aconteceu minha última viagem que eu fui para Paris, eu recebi um livro que chama A Vida de Jesus. E eu comecei a ler lá, né? A TV em Paris é horrível, assim, porque é tudo em francês, os canais e tal. Aí eu falei, apesar de nunca ter gostado de ler, eu comecei a ler aquele livro. E ali eu comecei a conhecer a Deus, a Jesus, de uma maneira diferente do que eu via antes, sabe? Mas só um pouquinho antes de você continuar. Interessante você falar que você não gostava muito de ler e resolveu ler esse livro. Agora, uma pessoa católica vai ler um livro, né, da vida de Jesus, uma pessoa vivendo dentro dessa bolha do mundo fashion, né? Será por que na hora que você recebeu esse livro você não pensou assim, essa coisa de crente, essa coisa de Jesus, assim, por que te deu esse interesse de ler um livro sobre a vida de Jesus? Pois, na verdade, eu não me lembro nem como, assim, eu sei quem me deu, né, que hoje é o meu sogro, mas eu nem me lembro, assim, da reação quando eu peguei o livro e botei na bolsa, ele me deu vontade de viajar, eu botei na bolsa. Só que nessa época coincidiu que eu fui para Paris e o Luca, que na época era meu namorado, foi morar e estava morando em Nova York. Então, foi uma época que eu estava meio que sozinha. E eu nunca fui boa de ficar sozinha, eu sempre ficava meio deprimida sozinha. E eu falo até hoje, assim, com todo mundo, aquela foi a melhor viagem que eu fiz. Apesar de ter ficado sozinha, foi a época que eu mais me conheci. E eu acho que o livro ajudou muito nisso. Então, acho que a princípio eu li porque não tinha o que fazer. Mas não tem o que fazer, vou ler o livro, mas está na minha língua, vai ser mais fácil. A princípio foi isso. Eu acho que eu li mesmo porque eu não tinha o que fazer. E, lógico, né, que hoje eu consigo enxergar que é Deus trabalhando, né, desde o princípio. Mas na época, não. Eu li, teve alguma novidade para você nesse livro? Porque a vida de Jesus, nós moramos num país cristão, né, num país católico. E aí, teve alguma coisa ali que te impressionou, que te chamou a atenção? Ai, teve, assim, apesar de a gente conhecer a história, o ponto de vista muda, né?
Então, eu sabia toda a história, mas tudo fica como se fosse uma lenda na sua cabeça para mim antes, né? Como se fosse uma lenda, uma história a mais, como qualquer outra história. Ali, eu me aprofundei mais na história, né? Eu não sei muito dizer que parte, mas eu lembro que aquela parte ali do sofrimento de Jesus, ali no final, eu lembro que eu chorei muito lendo o livro, sabe? Aquela parte final. Eu me emocionei muito. E uma coisa que eu nunca tinha entendido, por que Jesus tinha que morrer, sabe? Por que uma pessoa morrer vai me salvar? E ali aquilo, sei lá, me tocou ali mesmo. Foi te esclarecendo. Pois é, me fez enxergar realmente aquilo que eu não enxergava antes. Agora, Flávia, um problema. Quando Deus vai se revelando, a gente começa a sentir que precisa fazer algumas mudanças, que a vida precisa, né, fazer alguns ajustes. Você começou a perceber isso também? Com certeza, né? Meu primeiro passo foi voltar para o Brasil, inclusive. Porque chegou a hora que eu percebi, será que eu tenho tudo mesmo, né? Porque eu estou aqui, tá? Eu estou vivendo toda essa fantasia. Você passou por uma fase assim que a gente chama de crise existencial? Ou a sua carreira de modelo sempre era muito glamurosa e você estava sempre para cima? Como é que era? Não, tinha essa... Pois é, foi isso que eu disse, eu nunca consegui ficar sozinha. Era tudo muito bom quando estava com pessoas em volta. Mas quando eu chegava, se eu ficasse sozinha em casa, eu ficava muito triste. Eu ficava, ou então... Porque assim, a gente ganha dinheiro com modelo, mas a gente gasta muito, né? Porque você está naquele meio de moda, então você ganha e gasta. Então eu tinha minhas crises, tanto quanto eu ficava sozinha, quanto financeiramente eu não estava tão bem. Tinha as crises, né? Eu mandava dinheiro na época para minha mãe e tal, e tinha essas crises que eram as horas que eu corria para Deus, né? Então as minhas crises existenciais foram essas, assim. Mas eram poucas, porque a gente estava sempre rodeado de muita gente, né? Mas nessa época que você leu o livro, você sentiu que você tinha que vir de mudança para o Brasil, foi isso? Eu sentia, porque eu percebi, assim, o quanto estava vazio. Eu percebi que realmente estava vazio aquilo lá. Apesar de eu ter muita gente, eu não tinha ninguém, porque a hora que eu estava sozinha, eu não tinha para quem ligar. Porque eu ligava para minha mãe. Então eu falei, acho que o primeiro passo eu tenho que me encontrar, sabe, de novo. Encontrar quem eu sou, porque eu não estava ali, eu não entendia quem eu era naquele momento. Só que, pelo que eu estou entendendo, você namorava um rapaz que também era do mundo da moda, você ia voltar para o Brasil aqui, você tinha seus contatos, sua família e tal, né? E aí? O que você ia fazer? Você ia voltar para o Brasil e fazer o quê? Pois é. Na verdade, eu não quis pensar na hora, né? Eu percebi que realmente eu teria que voltar, que aquilo lá, sei lá, começou a ficar maçante, cansativo para mim. E o Luca, na época, estava em Nova York, ele estava na melhor fase da carreira dele, ele estava no ranking do 8º melhor do mundo. E aí, quando eu voltei, eu me deparei com esse problema, né? Eu falei assim, agora, a gente já namorava há 5 anos na época, eu falei, agora eu vou ter que tomar uma decisão, né? O que eu vou fazer, né? Porque se eu decidir ficar, ele está na melhor fase dele e ele não vai poder. E foi difícil ali, esse dilema foi difícil, foram 2 meses até ele voltar também, né? Flávia, a gente vai dar uma paradinha na nossa conversa aqui agora, daqui a pouquinho a gente continua. E no próximo bloco, a gente ouve o restante, a continuação dessa história. O que será que estava acontecendo na cabeça do namorado dela, lá em Nova York? Quais as mudanças que aconteceram na sua vida a partir dali? Daqui a pouquinho, depois do intervalo, a gente se fala. Hoje eu acordei e pensei. Ser sustentável vai além de plantar uma árvore. Está no querer menos, no desejar mais. Está no melhor aos outros. Ser sustentável não está na torneira de casa, nem no cesto de lixo, nem na lâmpada apagada. Nem no tempo no chuveiro. Vai além. E bem mais simples do que tudo isso, a sustentabilidade parte de nós. Hoje eu acordei e pensei, ser sustentável vai além de plantar uma árvore, mas se para começar for necessário, a gente faz. Disposição, alegria, boa saúde, vigor,
São tantas as coisas que você pode fazer com um simples respirar. O ar é fundamental para uma vida completa e feliz. É simples, preserve o ar, porque ele é essencial para uma vida agradável. O programa 180 Graus, o Ponto da Virada, está de volta. Quem está com a gente hoje é a Flávia Mendes. E ela vinha dizendo no bloco anterior uma realidade de vida muito diferente, viveu no mundo da moda como modelo internacional, mas numa fase em que ela morava em Paris, ela entrou em contato com um livro que apresentou Jesus Cristo para ela. Ela decidiu voltar para o Brasil de mudança. E aí, Flávia, a gente estava falando sobre essa pergunta, esse questionamento, né? Você tinha um namorado, você já namorava há 5 anos. Dentro de você, algumas mudanças estavam acontecendo, principalmente no lado espiritual. E aí? Pois é, e aí eu cheguei nesse ponto sem saber o que fazer, né? Sem saber como que eu ia falar com ele, se ele... Na minha cabeça, não tinha como ele querer seguir esse caminho comigo, porque ele estava muito bem, né? Como eu tinha começado há muito tempo, eu falei assim, eu já estou cansando, né? Mas ele começou agora, tem 1 ano e meio, e está no auge da carreira dele. E aí eu fiquei, esse tempo foram 2 meses até ele voltar de Nova York, que eu fiquei no Brasil. Eu pedi muitas vezes a Deus, isso eu até falei pouco tempo para ele, eu pedi a Deus que eu deixasse de gostar dele. Olha. Cheguei a falar para Deus, falei, Deus, tira do meu coração, porque eu gosto muito dele, eu não sei o que eu vou fazer. Quer dizer, para manter esse relacionamento com Deus que você estava descobrindo ali, você estava disposta até a terminar com seu namorado? Eu estava disposta, aquele ponto eu falei, eu não tenho saída, né? Porque para mim a ideia de ele aceitar isso era impossível, na minha cabeça era impossível. Eu acho que eu conhecia muito pouco Deus naquela época para entender que ele poderia fazer isso. Aí eu falei, eu tenho que tomar uma decisão, né? Aí quando ele voltou, porque era a época mesmo, normalmente ficava temporadas, né? A época que ele voltou, que eu tive a surpresa também dele estar assim, procurando alguma coisa, né? Ele estava indo um pouco perdido, mas para mim foi assim, era tudo que eu queria, né? Você se lembra desse momento? Quem que começou a conversa? Por exemplo, você que falou, olha, algumas coisas têm acontecido comigo, ou ele que falou, estou questionando algumas coisas, como é que foi? Eu acho que ninguém falou assim, claro, sabe? Eu lembro de um ponto, assim, ele chegou, eu lembro que era um pouco antes do carnaval, e carnaval, geralmente, na época, ele sempre gostava de passar com os amigos, né? Fazendo farra. E eu sempre implorava para ele passar o carnaval comigo. Ele queria ir com os amigos, fazer farra. E naquela época, eu lembro que eu tinha comprado minha passagem para Vitória, que a minha família é de Vitória. Eu falei, vou passar com a minha mãe a época do carnaval, né? Eu estava em São Paulo, ele tinha voltado para Campinas. E eu lembro que ele falou assim para mim, mas você vai para Vitória? Eu falei, ué, você não quer ficar o carnaval com seus amigos? Ele falou assim, não, esse carnaval eu queria passar com você. Eu lembro que ali que eu falei assim, alguma coisa está diferente. Olha! Ele falou assim, alguma coisa está diferente, né? Essa época de feriado, assim, por que ele quer passar comigo em casa? Aí, eu acho que foi ali que a gente começou. Aí, no sábado, ele falou, vamos na igreja. Aí, Que história que foi essa do sábado? De onde que vocês conheciam os adventistas? Pois é, eu recebi, na época que eu fui para Paris, o pai dele era adventista. Infelizmente, o pai dele está voltando agora, graças a Deus, né? O pai dele teve uns problemas aí e tal, e está voltando agora. E aí ele me deu o livro. Então, a gente conhecia por isso, na verdade, a princípio. Mas a gente não tinha, assim, a nossa mente não era virar adventista ali. A gente queria achar Deus. Naquela época, a gente queria encontrar Deus mesmo. Tanto que a gente foi aos sábados, mas a gente foi em várias outras igrejas também. Porque a gente estava desesperado procurando Deus. E a primeira coisa que você pensa é na igreja, vou encontrar Deus na igreja, né? Mas na verdade não, Qual né? que você... encontrou Deus, Desculpa. a gente encontrou Deus na palavra de Deus mesmo, em casa, né? É uma outra... Estudando a Bíblia. Estudando a Bíblia, foi uma outra experiência, né? Mas, Flávia, quando você olha para trás e você diz, né, dessa coisa de ir para a igreja adventista, teve algum momento, assim, que foi o ponto-chave e você falou assim, agora eu vou assumir essa igreja como a minha igreja, vou me batizar aqui, vou me dedicar a essa igreja? Que momento foi esse? Na verdade, assim, ó, a primeira vez que eu... A minha visão era totalmente católica, né? Eu fui criada assim.
E a minha visão era assim, as outras igrejas, as pentecostais, as protestantes, não seriam certas, né? Seriam muito diferentes. Aí a primeira vez que eu fui, eu vi assim, eu imaginava, sei lá, acontecer um show, alguma coisa dentro da igreja. Eu falei, nossa, é um povo legal, né? Não é estranho esse pessoal. Eu tive essa simpatia, assim. Mas, assim, foi a partir do momento que a gente conheceu o pastor Ivan Canhadas, que eu acho que foi o que mais pesou. Primeiro porque ele recebeu a gente de uma maneira como um pai mesmo recebe, sabe? Ele foi muito querido com a gente vê fotos hoje, a gente vê assim, não só, nós éramos muito diferentes, né? A vida que a gente tinha é a vida que o pastor na época tinha, e ele recebeu a gente como se a gente fosse igual a eles. Ai, que então, querido, assim, ele é muito querido. Pois né? esse amor, assim, que ele teve por nós, acho que teve esse peso. E outro passo foi que estudamos ali a Bíblia, né? Ele nos orientou como estudar. E à medida que a gente foi estudando, eu percebi que os princípios só podiam me levar até a Igreja Adventista. Então, a decisão foi essa, porque, na verdade, a gente estudou 2 anos antes de se batizar, né? A gente não se batizou Vocês logo. tiveram um tempo para ter certeza mesmo. A gente era teimoso, assim, teimoso. Eu orgulhosa também, eu não queria abrir mão do que eu tinha aprendido até então, né? Então, relutamos, assim. Demorou um tempinho, né? Eu quero saber se isso é verdade. Então, a gente estudou 2 anos para poder tomar uma decisão. Legal. Agora, Flávia, quando você olha para você, quando morava lá em Paris, por exemplo, peguei esse Paris como referência, né? E você olha para você hoje, que mudanças que Deus fez no seu coração? Nossa, ele mudou, né? Ele tirou o antigo e botou o coração novo hoje. Porque é muito diferente, né? É muito diferente. Hoje, eu entendo tudo. Hoje, a gente continua fazendo as boas obras de antes, mas não é isso que me salva, né? Hoje eu entendi que é muito mais fácil do que eu imaginava. Porque a gente põe tantos empecilhos assim na vida, né? De achar que para você ser salvo, para você chegar a Deus. E hoje você vê que Ele te deu tudo de graça, sabe? Ele te deu uma salvação de graça. Bonito, né? É assim, não tem como explicar um amor desse, sabe? Está ali à sua disposição, é só você querer receber isso. Então, sei lá, isso assim, isso mudou completamente a minha vida, porque hoje tudo que eu faço não é porque eu tenha que fazer, sabe, para ganhar alguma coisa. Eu faço porque eu quero retribuir um pouquinho desse amor que Ele me deu. Agora, uma curiosidade, né, com relação a essa coisa de vida, o mundo da moda, eu tenho uma impressão de que é um mundo que supervaloriza, né, a vaidade e talvez bata nessa tecla o tempo inteiro, né? Para você, depois assumir uma igreja, né, como eu já disse, tradicional e que prega a simplicidade de acordo com os princípios bíblicos, foi difícil para você entrar nessa nova realidade? Foi difícil essa mudança, né? Eu acho que foi bem assim, foi bem aos poucos, né? Não mudei de vez, assim, foi bem aos poucos. Mas teve um outro lado que, assim, que me fez assim, reavivar dentro da igreja, que foi o lado que quando eu entrei e comecei a aceitar as coisas, que eu falei assim, eu hoje ainda trabalho como modelo, né? Eu ainda continuo fazendo alguns trabalhos, lógico que dentro dos limites, né? Que eu pensei assim, não vão aceitar, eu descobri uma outra coisa, eu descobri que tem muita gente querendo. Eu descobri que na hora que eu falo, muita gente vem me perguntar e quer. E isso assim, reaviva em mim isso, porque eu vejo que eu estou fazendo algo a mais e eu vejo que, mesmo nesse meio, quando eu estava lá dentro, que eu achava que a gente pensa que tem tudo, as pessoas estão procurando, né? Então, é muito bom. É isso que eu também ia te perguntar. Agora você disse que você continua sendo modelo, mas é curioso isso, né? Que diferença, então, existe entre ser modelo hoje, com essa experiência com Deus, né, membro da Igreja Adventista, e ser modelo antes? O meio da moda, é assim, ele te envolve muito, né? Para você continuar lá dentro, hoje, eu tenho que ter muito pé no chão, sabe? Eu tenho que ter muita comunhão com Deus mesmo. É uma comunhão diária com Deus, porque para você não se envolver com aquilo. Eu não sei... O Luca desistiu de ser modelo porque ele acha que não conseguiria seguir adiante nesse meio. Para ele seria muito difícil.
Para mim não é. Eu acho que é até um exercício isso que eu estou dizendo. Eu acho que eu posso ajudar as pessoas ali. Então, como eu disse no começo, é um meio que te envolve muito, você se sente em outro mundo, é muito fascinante, né? Na hora é muito assim... Imagina. É uma outra realidade, você não olha para a realidade do mundo. Então, você se sente bem lá dentro. Então, eu acho que o difícil é isso, é saber administrar essa situação, né? E como que você administra? Comunhão com Deus. Só com comunhão com O que Deus. significa comunhão com Deus para você? Primeira coisa, a primeira hora da manhã, né? Eu não saio de casa se eu não... Primeira coisa da manhã é falar com Deus e estudar a Bíblia. Toda manhã eu falo, eu ouço Ele falando. Maravilha. Toda manhã. E ali é constantemente, material na minha bolsa, onde eu vou, não importa quem seja, não importa o quanto ela fala que não gosta de Deus, ela vai levar o material para casa. Então, assim, estou sempre levando Deus à frente. Então, eu acho que não importa o assunto que entrarem, eu sempre tento falar de Deus para as pessoas de uma maneira, lógico, não fanática, não chata, né? Mas mostrar aquilo que eu conheci, que é aquilo que mudou a minha vida. Que foi verdade para você. Que é o amor de Deus. Flávia, a gente tem umas perguntinhas assim, ping-pong aqui no nosso programa. Fala pra gente o que vem à sua cabeça quando você pensa na palavra vida. Vida? Nossa! Eu penso em tudo, né? Eu penso na vida deixada e na vida nova. E na vida que está por vir. Então, eu acho que é a vida que eu mais almejo, né? A vida eterna. Sucesso. Sucesso é a vida que eu tenho hoje. Um sucesso ao lado de Deus. Dinheiro. Dinheiro? Necessário. Futuro. Futuro? Vida eterna também. Um privilégio. Um privilégio? Ver Jesus voltar. Um pedido. Um pedido? Salvar a minha família. Um medo. De não conseguir estar a minha família toda junta quando Jesus voltar. Uma grande verdade. Cristo na cruz. Uma grande mentira. O inimigo. Casamento. Felicidade. Liberdade. Ao lado de Deus. Envelhecer. Envelhecer? Eu nem penso em envelhecer, sabe? Eu espero muito ver Jesus antes disso. Um sonho. Um sonho, estar com a minha família quando Cristo voltar. Um versículo da Bíblia que te fortalece. O versículo que eu recebi, né, com a minha primeira Bíblia, quando o pastor Ivan me deu, né? O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Que coisa linda a gente vê nessa história que realmente Deus te guiou e não só nada faltou, como transborda, né, na sua vida. Flávia, que Deus abençoe muito você, seu esposo, obrigada. Luca, que vocês continuem sendo essa bênção, esse testemunho, essa luz e esse modelo de comunhão com Deus. Amém, obrigada. E a gente termina o programa 180 Graus, o ponto da virada, feliz por ouvir essa história tão maravilhosa. E como diz o texto bíblico, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Que Deus te abençoe, um grande abraço, até o próximo programa.